Olá a todos os participantes que estão fazendo parte desse nosso curso de Biossegurança e Cidadania. Nós vamos começar a nossa aula 4 da disciplina de Artes. Eu sou o professor Ciro Soares e o professor Ricardo vai dar um oi, e é ele que estará conosco. Dá um oi aí para a turma, Ricardo. Oi, gente, boa tarde. Felicidade de estar aqui assistindo essa aula em primeira mão. Estamos aí. E o professor Ricardo, em mais de um momento, vai entrar para comentar alguns tópicos, para esclarecer. E o professor Ricardo fica à vontade mesmo para perguntar. E eu digo que se eu não souber responder, os alunos vão pesquisar no Google e vão encontrar a resposta, viu? Não vai ficar ninguém angustiado por causa disso, não. Então, eu montei um esquemazinho aqui de aula, com imagens e textos, para nós aprendermos hoje sobre categorias de arte. E já vou dizendo que, na minha ótica, está aparecendo a barra aí de... Sumiu, né? Tá bom assim, professor Ricardo? Tem que maximizar, né? Tem que maximizar ali, tem que maximizar, né? Não estou encontrando onde é. Parece isso, assim, tá bom. Não tem, não é a tela que fica máxima? Está usando Talvez outro em visualizar. software. Visualizar, modo tela cheia. Pronto, foi. Modo tela cheia, modo tela cheia. Ficou bom? Ainda não rodou ainda. Aí, agora sim. Modo leitura, modo tela cheia. Pronto, agora vai. Então, muito bem, turma. Como eu estava dizendo, desde já eu quero dizer assim que a nossa aula de hoje ela tem o tópico lá do nosso programa de curso, que é categorias. Mas eu já vou dizendo que é melhor chamar de categorização, digamos assim. As classificações que o ser humano dá. É claro que se a gente olha para uma pintura e olha para uma igreja, a gente vai ver ali que tem uma diferença de arquitetura para pintura muito clara. Mas tem outras divisões, que é o que a gente vai ver hoje como objeto de estudo, que são feitas mais por quem estuda do que por quem produz a arte. Tá? Então, por isso a palavra que eu escolhi aqui em cima, colocar categoria, sim, mas também categorização. Né? Os tipos, vamos dizer assim, os diferentes tipos de arte, a gente vai pensar um pouquinho a respeito disso hoje, e associar com questão de biossegurança e pensar esse nosso momento de isolamento, enfim, à luz das artes também, certo? Então, o nosso primeiro objetivo aí é compreender a diferença de diferentes categorias de arte, né? O que são belas artes? O que é arte aplicada? O que é arte popular? Deixar isso na cabeça como pergunta, para no final da aula a gente ter a resposta com que a gente vai estudar, né? E nós vamos pensar também que medidas de higiene urbana, quer dizer, da cidade, ela se relaciona também com a segurança da vida. Né? A gente vai ver isso na aula de hoje e vai compreender capas de livro como produção de design, com mistura de belas artes, arte popular, artes aplicadas. Então é isso que a gente vai ter como objeto de estudo e que é nosso objetivo aprender sobre, tá? Então, avançando aqui, eu fui procurar na internet um texto que nos ajudasse a entender facilmente, professor, essas categorias de arte, e a primeira coisa que eu julgo que é importante a gente ter na mente, como parte de uma educação artística, né, ou para as artes, ou para saber ler arte, é a diferença de belas artes para artes aplicadas, né? O meu francês é o francês do Rio Grande do Norte, então a beaux-arts, né, as belas artes, é uma expressão que é aplicada a artes que em algum momento foram consideradas superiores, tá? Elas não tinham uma utilidade, elas tinham um caráter não utilitário, ou seja, elas não eram feitas para resolver algum problema do cotidiano ou para vender algo como o design faz, tá? Já a gente vê o que é design. E havia também as artes aplicadas, que eram para solucionar algo do dia a dia. Por exemplo, fazer um bonito relógio, professor. Tá? Tem a ver com arte também, mas não é belas artes, né? Fazer uma camiseta, né? Ou então fazer um móvel, fazer um relógio para uma sala, uma cadeira, também não era considerado belas artes, embora sendo arte, né? Eram consideradas artes decorativas, tá? Essa noção, ela foi incorporada, ou seja, ela fez parte do vocabulário, ou seja, do modo de falar
das pessoas que pensavam arte nesse ano aqui, 1746. Quer dizer, já vai aí mais de 200 anos, né, que se pensa essa divisão aí, tá? E tem o nome do autor aqui, Charles Boteau, que escreveu esse livro, né? La Belle Arte réduite à même principe. Ficou bom, francês? Como se fossem os princípios, né, a redução das belas artes ao seu princípio, né, ao princípio de si mesma. Então, essa visão desse autor, ela defende que a imitação da beleza natural é o que faz com que um objeto de arte seja considerado belas artes, né? Um objeto de belas artes. Os outros seriam inferiores. Seria de belas artes a pintura, a poesia, a música, a dança, que seria aquilo que é produzido como objeto, professor, para ser belo, sem uma utilidade específica. Se tem uma utilidade específica de deixar o ambiente bonito, sabe, puramente, enfim, seria belas artes, tá? E aí depois, no período do enciclopedismo, né, Diderot e d'Alembert, eles introduziram a arquitetura como belas artes também, tá? E na Inglaterra é comum usar a expressão as 5 artes, tá? Então hoje a gente tem também o cinema como arte e a fotografia também como arte, né? Mas nesse momento aí era como belas artes, era pintura, poesia, música, dança e arquitetura, tá? Agora está com uma lentidão para descer aqui, mas foi. Então, o que são artes aplicadas? Para a gente ter em mente, para entender o que a gente vai ver já já. Eu já disse sinteticamente e repito, né? Então, aquilo que é produzido, professor Ricardo, como tendo algo de belo, mas que é útil no cotidiano, seriam as artes aplicadas, né? Por exemplo, você pensar como é que vai ser os móveis de uma lanchonete. Isso aí seria, de alguma forma, arte aplicada, isso aí é design. Você pensar como é que vai ser o desenho, sei lá, de um celular, né? Então, isso aí é design, isso aí é o design como uma das formas de arte aplicada, tá? Então, as artes aplicadas, o que acontece? Em algum momento da história, com Michelangelo, no século XVI, há uma divisão do que era artesanato para o que é arte. O artista passa a ser um intelectual, uma pessoa de cultura superior. E o artesão como uma espécie de reprodutor. E aí, quando vem a indústria, esse artista tem que procurar um outro lugar, ele não é mais aquele que faz uma fotografia perfeita de um rei, ele não é mais aquele que faz uma fotografia perfeita de uma princesa, enfim, de uma paisagem, de um conjunto de frutas sobre a mesa. Quando vem a indústria e a reprodução automática de imagem, enfim, o artista teve que procurar o seu lugar e o artesão teve que procurar o seu. O curioso, professor, é que continua tendo uma larga produção de artesanato, os artistas continuam tendo suas obras vendidas por preços altíssimos e a indústria continua produzindo bens que a gente consome por ser bonito, né? Então, nisso aí teria algo de artístico também, como arte aplicada, tá? E aí a gente avança um pouquinho nessa parte que eu ainda não estou mostrando os exemplos, mas eles vão. E eu vou terminar aqui com a noção, essa parte mais, né, só teórica, do que é belas artes, do que é arte aplicada e o que é design, né? Do latim aí signare, não é? Que é sinal, símbolo em inglês. Nós vamos entender o design como sendo um projeto. Quando vocês olharem agora para uma embalagem de margarina, pensem que alguém ali pensou aquele formato, o tamanho das letras, o que aparece na embalagem. Quando vocês olharem para essa parte aí, o fundo da tela em que o professor Ricardo está, e virem esse I junto com um F, o verde, o vermelho, o tamanho das letras, isso aí é um design, é uma solução visual que foi dada para representar o Instituto Federal. Isso aí é um caso de arte aplicada, e é arte aplicada de que tipo? Do design. Veja que um pôster que a gente faça para apresentar um trabalho, quem já estuda ou quem ainda estuda, uma embalagem, seja do que for, que a gente compre, feito pela indústria. Você olha para a embalagem de chocolate, professor, aquele chocolate aparece assim, fofinho e suculento, né? E às vezes a gente abre, o negócio é seco para danar. Mas, enfim, a arte da embalagem, né? Capa de livro, revista, moda, né? A roupa, enfim, os móveis da gente, todo o modelo que você olha ali, o nome chique para isso é design,
né? Então é isso. Então essas noções conceituais de início, e eu queria chamar a atenção para quem não é aluno do IF e esteja vendo essa aula, ou quem queira ser aluno do IF, quem queira uma formação complementar, professor, para se reinserir no mercado de trabalho, o IFRN tem um curso de design. E esse é uma profissão, professor, que permite a gente trabalhar autonomamente. Quer dizer, tem muita gente por aí querendo organizar um livro, fazer um livro. Cadê um exemplo de livro? Quem faz os livros, eu vou mostrar aqui, o livro de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Quem pensa como é que vai ser a capa, o tamanho das letras, o tamanho do livro, o tipo do papel, se vai ter textura, esse aqui não é um livro bem lisinho, se vai ter brilho, se não vai, qual o tamanho das imagens, tudo isso quem pensa é um designer, que é o cara que trabalha com design, né? E é um trabalho que tem muita demanda e a pessoa pode trabalhar por si mesma como profissional liberal. E eu queria que o professor Ricardo dissesse alguma coisa aí sobre essa coisa de trabalhar como profissional liberal. Ele que é uma referência no Brasil e escolheu ser professor nosso, mas ele trabalhava com outra coisa, né? Não, a gente pode trabalhar prestando serviço, né, como profissional liberal. No caso do design, aí você pode ser, além de projetar produtos, embalagens, você pode projetar logomarca, você pode ser um designer de páginas de internet, fazer design de identidade visual, né? E coisas personalizadas também, né? Tem gente que faz aí a sua fábrica de canecas em casa, né, por serigrafia, mas o diferencial não é a máquina, né? Você fazer a imagem, né? Criar mesmo, né? Então é a indústria criativa que a gente chama, né? E como o mundo do trabalho está mudando muito, né? A tendência é o que pudesse ser automatizado, e determinadas coisas a inteligência artificial não resolve, né? Que é essa coisa da criação, né? Do entender o que o ser humano busca, né? Então, uma boa área aí do curso, né? Começar por um curso técnico de design aí, né? Dos cursos Isso que aí. eu já tenho uma experiência de estudante, né? Já terminei uma faculdade, fiz mestrado e doutorado, mas tem dois cursos que eu gostaria de fazer e queria encontrar energia em tempo. Um era recursos pesqueiros. É um privilégio muito grande a pessoa saber cultivar o pescado, saber criar peixes, enfim, e pode fazer isso artesanalmente em casa, fazendo um curso no IF aprende, pode gerar renda, pode gerar também a própria alimentação saudável e segura, né? E o outro é Muito design, bom. porque forma uma mente em que eu seria capaz de produzir meus próprios livros. Eu tenho um colega, professor, que ganha dinheiro vendendo cordel, ele mesmo faz toda a produção e manda imprimir, aí ele dá palestra nas escolas e vende a literatura de cordel dele. Ele não vive disso, mas é um complemento, né, para a vida dele. Sim. Então, fica Massa. aí, o professor Ricardo trabalhou muito, ele não quis dizer, mas eu digo, trabalhou muito como profissional liberal, dando aula em importantes instituições, Brasil afora, e fazendo os projetos de segurança do trabalho, enfim, de empresas famosas de Natal, que eu não vou dizer para não... Nossa aula tem tanta audiência que a gente não pode divulgar de graça as marcas, né? Mas tem muita empresa grande, tem muita empresa grande que o Sim. professor Ricardo já trabalhou prestando consultoria. Isso tudo é para dizer para vocês que vale a pena buscar uma capacitação, mesmo a vida sendo difícil. É muitíssimo, muitíssimo difícil quando a gente não tem uma formação. Quando a gente pergunta assim para um grupo, professor, de 50, 100 adultos, o que é que você sabe fazer? Que tipo de serviço você saberia prestar? Aí, quando você encontra resposta zero, você descobre que para essas pessoas está muito mais difícil a vida nesse nosso tempo, né? Então Fazer a está aí. propaganda aqui, Ciro, aproveitar e fazer a propaganda do nosso próximo curso aí de qualidade de vida e trabalho, que a gente vai estar trabalhando isso também, as profissões, né? Várias profissões, vamos estar abordando aí. Exatamente. Não é aquela história fácil que se você for bom, esforçado, você vai ficar rico. É um discurso nosso realista de que se você não tiver uma formação e uma profissão, você vai ficar excluído, né? Pode dizer, professor. Não, é isso, né? Você procurar ter uma carreira e agregando valor e, de preferência, você gosta, né? Não só porque acha que isso aí dá mais dinheiro. E, claro, ah, tem que ter também o talento, mas a gente vai descobrir se tem talento para a coisa, se conhecer, né?
conhecendo e pesquisando. Então, o design, eu li durante a minha pesquisa de doutorado livros e artigos, e o que se diz, professor, a respeito disso é que um país que é pobre em design, ele acaba sendo dominado por outro. Então, basta pensar que uma das primeiras coisas que alguém pensa quando vai comprar um carro é se ele é bonito ou não, ou seja, se o design dele agrada ou não. A gente pode pensar a importância do design. Ninguém quer a camisa feia, o boné feio. A gente quer aquele cujo design é o melhor, agrada a nossa visão, né? Então, é um momento de uma parada de reflexão a respeito disso, mas é coerente com a nossa proposta do Instituto Federal, e aqui é a parte da cidadania, de pensar a nossa relação com o mundo do trabalho, né? Então, a arte tem essa dimensão de gostar por gostar, mas arte também, professor, é trabalho e pode gerar renda e gera poder econômico de um país para outro. Uma das potencialidades nossa, brasileira, para nós entrarmos aí nesse pós-pandemia, que é quando começa realmente esse novo milênio, né? O século XXI, parece que começa agora, com um marco aí histórico de mudança. Então, o que eu quero dizer é que uma das potencialidades nossas, como brasileiros, é a nossa criatividade. Basta pensarmos as festas juninas, basta pensarmos o carnaval, basta pensarmos o Boi Parintins, todo ano novas decorações, novo figurino, novo enredo. Todo ano a gente cria espetáculos gigantescos que o mundo acha bonito e a gente talvez desperdice. O design é uma das facetas dessa noção de criatividade, que é a arte e arte aplicada. Então vamos avançar aqui no nosso roteirinho. Então aqui eu trouxe um exemplo de pintura como belas artes, certo? Para dizer para vocês assim, que em algum momento, vamos dizer, século XVII, vem um artista da Europa para cá para documentar como é que eram as pessoas, como é que eram as frutas, como é que eram as roupas, como é que era a vegetação, como é que era as construções, a arquitetura, as ruas. Então, em algum momento, não havia uma divisão, professor, entre as diferentes tarefas de documentar, de fazer trabalho de biólogo, né, com vegetação, de fazer trabalho de biólogo com fauna, né, com o conjunto de animais de uma região, não, enfim, perceber a arquitetura das ruas, né, como é que do paisagismo, enfim, o artista e outras profissões estavam ali tudo junto. Então, em algum momento, essa imagem que vocês têm aí, ela pode não ter tido uma utilidade artística, mas em algum outro momento ela passa a ganhar esse caráter de arte, de representação, pelo prazer de representar, digamos assim, certo? Então, isso aí é a representação da Igreja de Santa Rita, que ela fica no Rio de Janeiro, certo? E nessa imagem aí nós temos aqui os planos, né? No primeiro plano, um conjunto de pessoas de pele negra, não é? Representadas. Isso aqui que vocês observam é um chafariz que o professor Ricardo vai poder comentar para a gente melhor. Aqui você tem a fachada de uma igreja. Observa que ela é uma igreja que tem uma assimetria, ela só tem, não é igual, não é diferente um lado do outro. Ela tem só uma torre, tá? Observa que ela tem aqui uma certa riqueza de detalhes. Embora o ambiente não seja um ambiente que demonstre riqueza, né? Assim, os prédios são simples, mas a igreja tem uma riqueza de detalhes aqui na parte superior da porta, tem uma rosácea aqui ao centro, certo? No frontão aqui também tem uma riqueza de detalhes em curva, não é somente reta, você tem formas elípticas aí. Isso tudo é importante porque esse conjunto de características é típico do que a Igreja Católica decidiu fazer na América, que é a construção de igrejas do que depois, do século XVIII, século XVIII, século XIX, enfim, chamou-se de barroco, mas que na época não se chamava de barroco, era a forma de construir. Então, se o professor quiser comentar algo sobre chafariz... Eu queria comentar duas coisas. Uma expressão sem eira nem beira, né? Que a gente dizia que o cara é pobre porque não tem eira nem beira. E aí nessa igreja a gente consegue ver a beira, né? Lá em cima, É isso aquele aqui, beiral, né? né?
E a Legal, eira aqui, ó. seria uma plataforma na entrada da casa, tipo uma grande calçada, assim, seria Uhum. a eira, né? Se usava para secar Hum, café também, né? E outra uhum. coisa, outra expressão popular é a coisa do pé rapado, né? Da onde vem o pé rapado? É que o pobre, para ir na missa, ia se deslocando a pé, e o rico vinha de carruagem, né? Então, como você tinha ou vinha, sujava os pés, né? Então, na entrada das igrejas, tinha no chão um objeto de metal que você raspava a sua bota, né? Aí chamava o pobre de pé rapado por isso, né? Você raspava a bota para tirar a Ele, lama, poder e entrar ele na igreja. limpava ali raspando o pé, né? E essa Então, fonte, né, assim, nessa época a gente não tinha água encanada nas casas, né? Então isso é um objeto de arte de utilidade pública, onde você ia poder pegar a sua água potável num jarro e levar para casa. Ali tem uma moça com um jarro em cima da cabeça ali, né, e aqui, alguns jarros ali, né? outros E existia um jarros. serviço também pago, né, que era um entregador de água que levava numa carroça. E isso não foi, se estendeu até a década de 40 aqui no Brasil, por exemplo. Muitos locais aqui tinha esse serviço de entrega e uma fonte pública, né? Depois Uhum. virou um objeto de decoração, um chafariz, né, para dar valor àquela Como, praça e tal, né? como memória, né? Enfim. Então, quando no final dos anos 80, início dos anos 90, professor Ricardo, eu morei numa região da cidade do Natal em que não havia água encanada e eu cheguei a ter um chafariz. Viu? Ia todo mundo lá pegar aquela água que ia ser ingerida, né? Com todo o risco de contaminação quando ela saía ali daquele chafariz. Mas a minha mãe se envolveu no movimento social. Eu lembro de eu pequenininho ir para frente do Palácio do Governo e tempos depois acabou a Companhia de Águas e Esgoto encanando água lá para a nossa região, que é um elemento de saúde pública, né? O mínimo que se pode ter hoje em dia é água encanada. E veja que nós estamos falando dos anos 80. Talvez uma grande parte do nosso alunado não tenha uma visão do Brasil de como era nos 70, 80, 90, que era outro Brasil diferente do que nós temos hoje, né? Então está aí, Anos guardem essa 60, imagem na cabeça. anos Pode dizer. 60 era muito comum, né? E até hoje a gente ainda tem problema com o esgoto, né? Você tem a água encanada, mas não tem o esgoto encanado, né? Para poder ser tratado, Superada né? ainda, né? E aí as fossas contaminando. Pois bem, guardem essa imagem na cabeça, tenham como uma imagem de belas artes, o que não quer dizer que fosse despretensioso, o que não quer dizer que fosse sem alguma intenção. Vocês observam que lá no fundo nós podemos ver representações, onde está aqui a setinha passando. Dá para ver a setinha, professor, na gravação? Acho que dá, né? Tá, Lá dá no sim. fundo, né, vocês podem ver abóbodas altas, o que me faz pensar que essa região que foi fotografada para nós aqui na pintura, que foi, né, pintada aí a representação, ela é algo periférico, ela é algo que está fora de onde tem os maiores prédios da cidade, né? E por último dizer, né, uma saturação aqui de branco, muito branco, nessa cor amarelada, enquanto que à esquerda, nessa diagonalidade aqui, à esquerda, a saturação de preto, dando esse contraste aí para uma parte destacar a outra pela pigmentação, pelas cores, né, empregadas e pelos matizes, ou seja, pelas nuances. É um amarelo da igreja, um amarelado, um bege, enfim, mas é com muito branco. É um preto que tem aqui ao lado esquerdo, mas é com muita ausência de luz, para destacar o preto. Tá? Então, vamos descendo aqui, fiquem com isso na cabeça. É um exemplo de belas artes, mas que mistura tudo, né? Arquitetura com pintura. Agora, olha que interessante, né? O design, ou seja, o modelo, a solução, o projeto que é dado a uma capa de livro, isso aí que vocês têm é uma capa de livro. Eu não estou com meu livro aqui, porque estamos em pandemia, e eu estou em outra casa que não a minha, certo? Mas eu tenho esse livrinho aí. Então, essa capa de livro que vocês estão vendo, ela aproveita uma imagem de belas artes que fotografou uma cena aí, né, na pintura, uma cena urbana em que a biossegurança está bastante comprometida. Essas populações elas não tinham o mínimo de acesso à saúde, nem pública, nem privada, que seus donos, enfim, não existia um cuidado e elas estavam ali em busca de água nessa cena que é aproveitada para anunciar uma antologia poética. Sintetizando bem muito, professor, uma antologia é um conjunto pode ser de texto, pode ser de letras de música, de poemas, pode ser de letras de música, pode ser de histórias, pode ser, enfim, é um conjunto selecionado a partir de algum critério. Geralmente, alguém muito experiente escolhe o que é o melhor
de um autor, de um cantor, e aí ele coloca isso e reúne e chama de antologia, certo? Então, essa aqui seriam os melhores poemas de Gregório de Matos, tá? Do Boca do Inferno, que é como esse poeta é conhecido no século XVII. E aí, olha, o nome do poema, o nome do poeta, aliás, né, Gregório de Matos, vem associado com uma igreja, um frontão de uma igreja à frente dela, e com uma população aqui de pessoas marginalizadas na rua. Se fosse outra aula, eu iria ficar pensando aqui as possibilidades de interpretação que dá. Esse poeta era negro, esse poeta era da rua, ou essa poesia dele era tão popular que chegava às pessoas que viviam na rua, ou às pessoas que frequentavam a rua, ou esse era um poeta que não tinha acesso à água e precisava, enfim, mil possibilidades de interpretação. Mas aqui é um exemplo de design gráfico, né? A construção de uma capa de antologia, você tem aí uma peça de design que é arte aplicada, tá? Eu botei isso aí para nós pensarmos. Agora, o que acontece é que eu queria perguntar assim, será que tem problema em se representar uma parte da obra de um poeta do século XVII, que viveu na Bahia, morreu em Pernambuco, e nós representarmos isso com uma igreja do Rio de Janeiro, e que é posterior ao século XVII, eu tenho duas possibilidades de resposta sem preferir nenhuma, tá? Uma primeira é que não tem problema, porque essa igreja ela tem traços da época que viveu Gregório de Matos, né? Eu já falava de essa diferença de um lado para o outro, que o barroco não é na aparência o simétrico, né? Você tem as diferenças, né? Então ela tem torre só de um lado. E eu já falei dessas curvas que aparecem aqui nessa rosácea aqui, das curvas que aparecem aqui na torre da frente da igreja, certo? Então esse conjunto de elementos, embora simples, mas eles têm a ver com o século XVII. A população negra que aparece na foto não, né? Na pintura que foi da época, da pintura da época não é isso que eu quero dizer. Com essa pintura de belas artes, né, que representava essa cena, tem a ver com Gregório de Matos, que é uma poesia anônima, uma poesia da rua. Então faz sentido colocar numa solução artística aí do design, colocar essa representação da rua e de pessoas que estão na rua representando a poesia desse poeta, porque também ele é um poeta anônimo, ele não assinou nenhuma obra. Na foto vocês podem ver o chafariz como sendo diferente, né? O chafariz é mais na frente, parece mais uma fonte, deve ter tido alguma mudança aí de um momento para o outro da história, tá? Mas aqui é a representação fotográfica da igreja. E veja, a fotografia ela é às vezes só utilitária, ela tem a função de representar a gente num documento, né? Ver que é o rosto daquele nome ali e tal. E também a fotografia tem uma função histórica, mas também tem a fotografia artística, né? Uma das categorias de arte é a fotografia. Eu penso que essa fotografia que nós estamos vendo aí à esquerda é muito mais uma fotografia histórica do que artística, né? Mas poderia, de repente, alguém dizer que tem algo de artístico e representativo nessa fotografia, tá? Então, avançando mais um pouquinho, eu quero pensar a resposta positiva, quer dizer, há problema. Há problema em confundir a origem desse poeta que é da Bahia, quer dizer, essa antologia circulando, professor, lá no Rio de Janeiro, os alunos lendo na escola, as pessoas comprando isso em aeroporto, em rodoviária, em banca de revista, as pessoas, eu não sabia, né, de onde era essa imagem de igreja que tem na antologia. Mas quem conhece a igreja vai pensar que Gregório de Matos é do Rio de Janeiro, entende? Causa confusão, né? Causa alguma confusão, tá? E eu queria ler com vocês aqui agora o texto que fala a respeito dessa igreja, né? Quer dizer, essa pessoa aqui, Manuel Pinto Nascimento, era um fidalgo, né? Ele veio de Portugal, era uma pessoa que tinha um título de nobreza, né? Ele vem no final do século XVIII, Gregório de Matos morre no final do XVII, ele vem mais de 100 anos depois, né? Comprou uma chácara num local chamado Morro da Conceição, e ele tinha uma esposa, Dona Antônia, e eles eram devotos de Santa Rita. E aí eles foram lá, construíram esse templo aí, católico, e colocaram esse retrato lá dentro para as pessoas praticar a sua religião, certo? E aí a grande influência
que Manuel Nascentes encomendasse a imagem de Santa Rita e construísse uma igreja do próprio dinheiro dele, né, e em seus terrenos, e ela foi inaugurada em 721, quer dizer, cerca de 50 anos depois de Gregório de Matos ter morrido, né? A área frontal ficou conhecida como Largo de Santa Rita, sendo a igreja elevada à condição de matriz. Ela teve uma função importante na administração do catolicismo, né, local, em 751, quando foi criada a sua paróquia, né? O terreno largo foi utilizado como cemitério dos pretos novos, como era chamado, por muito tempo. E aí, décadas depois, levantou-se um cruzeiro no local, né, aquele monumento urbano, que é uma cruz grande, né, lembrando os mortos. Opa! E em 1839 inaugurou-se o chafariz, quer dizer, o chafariz que aparece lá naquela pintura de 1839, né, substituindo em 1884 por outro de ferro, que é o que a gente vê na fotografia, tá? Então é isso, o que acontece? Houve demolições, houve reformas, mas a igreja foi poupada, não destruíram, ela se manteve lá, né? A memória arquitetônica foi preservada, tá? Então aqui você tem essa pintura, né, dos anos 1800, e aqui essa pintura ela é aproveitada para a capa da antologia de Gregório de Matos, para mostrar como essas categorias, belas artes, artes aplicadas, elas não são assim tão separadas, né? O que pode ser meramente para ser o belo, pode ter uma utilidade, e no caso da capa, o que é para ter uma utilidade, que é de vender o livro, a gente compra o livro, né? O que chama primeira atenção é a capa. O que é feito para ter a utilidade de vender, também tem uma função de beleza. Se vocês começarem a pensar aqui, esse formato das letras do nome Gregório de Matos, o formato dessas letras da antologia, né? Quase como uma coisa fantasmagórica, assim, criando uma aura de mistério em torno desse poeta, né? O negro aqui da parte de trás que emoldura o nome Gregório de Matos em branco, combinando com o negro aqui de baixo. Que poeta é esse que vem, não é, da escuridão e que tem a ver com um misticismo católico, enfim. Então, o que é meramente utilitário pode ultrapassar a utilidade de vender e representar algo de belo, né, de estético, de agradável a quem contempla, tá? Então, eu quero dizer agora, no segundo momento de nossa aula, dessas noções de arte popular e design. A xilogravura como arte popular, e eu vou explicar para vocês agora o que é xilogravura. Arte popular, professor, é no sentido daquilo que chega até o povo. Nem eu estou dizendo que é popular por ser simples, por ser ruim, por ser, enfim, de menor valor. Popular como aquilo que chega ao povo. E às vezes é simples mesmo, mas às vezes é complexo. Às vezes para um povo é simples e para o outro é difícil de entender, é complexo, tem vários aspectos, tá? Então, essa prática que eu vou mostrar para quem não conhece agora, chamada xilogravura, xilo quer dizer madeira, algo assim. E gravura é gravurar, reproduzir, desenhar, enfim, tá? Então, na China já se fazia há mais de 1500 anos, certo? Fazia baralho, fazia orações budistas, né, da religião muito praticada na Índia, imprimia dinheiro através dessa técnica que eu vou mostrar, não é? Imprimia objetos que representavam, enfim, o destino, a sorte, o talismã, né? Enfim. Na França também se fazia livros usando a xilogravura, eu vou mostrar já já o que é a xilogravura. Na Europa como um todo, teve livro que teve várias edições, inclusive um livro chamado A Arte de Morrer Bem, tá? Não é objeto da nossa aula, não pesquisei mais sobre ele, mas tem a ver, eu vou mostrar já já o exemplo, com ilustrações, professor, de pessoas na hora da morte e o que era necessário fazer para a pessoa sofrer menos, né? Para ter uma morte mais tranquila, tá? Era isso para isso que serviu o livro. Está aqui um exemplo que eu vou aumentar para ver melhor, certo? Dá para ver, eu peguei o livro, ele está disponível pela Biblioteca Digital da Universidade de São Paulo, da USP, tá? Dá para ver que foi de lá que eu tirei essa página. Dá para ver que foi colorido a posteriori, foi depois, era preto e branco, dá para ver que é uma coisa improvisada a pintura aí, tá? Mas veja a representação de uma pessoa deitada, né? E como que seres demoníacos ao redor e santos ali na parte superior e pessoas aqui ao redor, né, encoroadas, enfim. Então, esse livro, isso aqui é um exemplo
de xilogravura. Vai ficar mais claro daqui a uns instantes mais, certo? Xilogravura como exemplo de arte popular. Como é que é a xilogravura? Está aqui um artesão fazendo a xilogravura. Eu tirei do estudo de Ademir Lopes Gabriel, né, que ele estudou a xilogravura como expressão da cultura popular. Eu peguei esse trabalho dele de final de curso na Universidade de Brasília e trouxe para vocês aí essa foto de um senhor chamado J. Borges, no ateliê dele, fazendo a xilogravura aqui, talhando, ou seja, cortando a madeira com a mão para fazer o modelo do que depois vai como um carimbo e produz a imagem. E aqui um detalhezinho, né, de rostos sendo talhados na madeira. Alguma coisa a dizer sobre xilogravura, professor? Eu avanço. Eu acho que é a primeira tentativa de ter uma produção seriada, né, de um texto, de um panfleto, né, e a matriz de madeira, né? Depois evoluiu para matrizes De de metal. chumbo, né, De para chumbo. ter aí a famosa tipografia, né, onde você podia trocar as letrinhas e compor lá a frase sem ter que estar esculpindo, né? Exatamente. Então é uma prática que até hoje se faz. Lá em Ouro Preto eu tive a oportunidade de conhecer. Lá essa coisa de talhar madeira, de fazer escultura, de fazer imagem em madeira, ainda é muito presente. Dá para ver ateliês, assim, a gente caminha pela rua e encontra 2, 3, 4 ateliês com aprendizes da prática de xilogravura e de repente pode a gente com a aula dessa incentivar e fazer nascer aí uma prática de artesanato com xilogravura no nosso na nossa região aí da Areia Branca. Eu estou bem preocupado com o trabalho hoje, porque falando trabalho como exercício de cidadania, né? Professor, eu tive a oportunidade de visitar é, lojas sofisticadas de material de arte, quando eu fiz a minha viagem de estudo para os Estados Unidos. E é interessante que essa é uma prática que a gente tem, que a gente conhece, e quem não conhece está conhecendo agora, mas lá é possível comprar, e não é barato, um carimbozinho estilográfico para quem queira usar, enfim, um objeto aí de arte aplicada para quem queira usar como instrumento de marcação dos seus próprios livros ou produção de convite, esse tipo de coisa. Tem peças de estilogravura prontas para comprar em lojas sofisticadas de arte. Eu lembrei disso agora, achei por bem comentar. Então isso aí é o que é estilogravura. Agora veja que a estilogravura ela não precisa ter o estudo lá da Universidade de Brasília. Essa peça que eu estou mostrando para vocês aí, que representa os 4 cavaleiros do Apocalipse em preto e branco, com pessoas aqui sendo pisoteadas por ele, por uma representação lá em cima de um anjo, aqui 1, 2, 3, 4 cavaleiros, né? Vocês veem aqui, eles estão enfileirados de cima para baixo na diagonal aqui. Então, essa representação ela foi feita como xilogravura. Para nós hoje é um objeto artístico. Quando a gente vai ao Museu Metropolitano de Nova York ou vai ao Museu do Brooklyn também em Nova York, é possível ver essas gravuras desse artista aqui europeu, Albrecht Dürer. Meu alemão é também um alemão brasileiro, né? Enfim, mais conhecido como Dürer. Esse artista hoje a gente vê para contemplar o belo, né? Para contemplar, poxa, como é que alguém conseguiu fazer numa peça de madeira tantos detalhes, pegar a tinta de tal forma que reproduz e fica essa imagem aí, né? Enfim, para nós hoje isso é o belo, isso é a representação. Talvez para ele, quem conheça mais a história dos objetos que esse artista produziu, talvez para ele tivesse uma função utilitária. Por exemplo, a Igreja Católica utilizar isso para quem não sabia ler, ter uma representação nas suas mãos dos 4 cavaleiros do Apocalipse e o que isso pode representar como profecia do final dos tempos. Enfim, cada movimento histórico dá uma interpretação diferente, né? Então, isso aí foi produzido como xilogravura. Esse mesmo artista produziu esse desenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, e eu vou fazer o link em um instante com o que a gente estava falando no início. Isso aqui é a representação, professor Ricardo, extremamente tradicional, famosa, do sentimento do ser humano de perda de si, do ser humano tendo uma dor que ele não sabe exatamente a origem, e isso o deixa desequilibrado, inquieto diante da vida. Aqui se chama melancolia. Tá? Aqui ao fundo tem como uma gárgula, como um ser fantasmagórico, como um morcego,
segurando uma banda, né, um pedaço de papel em que é escrito melancolia, tá? E esse anjo feminino aqui, essa mulher, esse rosto feminino de asas aqui, né, esse anjo feminino é a própria materialização da melancolia. Para nós hoje, isso é um objeto artístico que é até difícil de decifrar. Tá? Os estudos mostram, né, o que representaria esse objeto que vocês veem aqui desenhado, que é uma ampulheta, né, aquele que a gente gira, vai descendo o pozinho e marca o tempo, né, pelo o tempo do pozinho ocupar o outro espaço. Enfim, o que representaria esse conjunto? Um anjinho aqui, não é? Esse animal aqui emagrecido, objetos de trabalho pelo chão, essa escada que parece que leva a lugar nenhum, né? Esse céu ao fundo reluzente de onde vem, né? O nome melancolia. Esse conjunto aí é de uma complexidade imensa para nós conseguirmos compreender hoje, mas que talvez para a pessoa do século XVII, do século XVI, quando é produzido, isso fosse um objeto de comunicação imediato através da imagem para povos em que aqueles que sabiam ler era raro. Então, sabia ler a palavra, mas eles sabiam ler a imagem. Tá? Isso era muito popular, esse tipo de produção circulava muito. Tá? Então, aonde eu quero chegar? Espero que vocês vão entender. O que tem a ver tudo isso com belas artes, com artes aplicadas? Chega já. E aqui um exemplo de J. Borges, uma xilogravura nossa de agora, né, contemporânea desse nosso momento, tá? E aí você tem animais, né? A representação de animais. Eu vejo bodes, professor. Não sei se seria outro bicho aí, né? Aqui parece um tejuaçu, né? Aqui parece umas raposazinhas, enfim, indo da esquerda para a direita, e eles como que dançando forró, né? Então, a literatura de cordel ela se junta muito com a xilogravura. Isso aí é um exemplo de xilogravura que eu peguei do estudo da Universidade de Brasília, tá? Então, o nosso poeta Gregório de Matos, nessa imagem que é a tradicional representação do rosto dele, tem uma mistura dessas categorias de arte aí, professor Ricardo, da arte popular xilográfica, né? Você marca um pedacinho de pau, põe tinta e põe no papel para reproduzir a imagem, com essa tradição cultural que já provém da Europa e que, enfim, perpassa o nosso dia a dia. Quase que eu colocava aqui uma capa de Roberto Carlos, sempre com o olhar deslocado, e todas as músicas do álbum, né, do conjunto lá gravado, só falando de tristeza, perda, desilusão. Há uma tradição de representar a tristeza profunda, a melancolia, com esse olhar que vocês veem aqui, deslocado. O ponto de destaque para essa fisionomia ou para essa representação tem um fundo branco, é em preto e branco essa representação fisionômica, mas você tem um olhar deslocado, que é o olhar que representa a perda de si, a melancolia. E Gregório de Matos é tido, professor, como aquele que nasceu de família que tinha dinheiro, estudou, teve uma carreira como advogado, teve uma carreira como padre, foi tesoureiro da igreja no Brasil no século XVII, o que era um cargo importante, e depois o que a tradição diz é que ele acaba perdendo a mulher, perde o dinheiro, termina pobre e abandonado. Então seria essa pessoa que, quando adulto, em algum momento se desiludiu, perdeu, enfim, que na verdade é uma tradição que não se sabe exatamente como ele foi, mas é uma tradição de contar a história assim, certo? Então, aqui você tem a arte popular e, de alguma forma, um dado da chamada arte erudita representado, tá? E aí o que acontece? Essa fisionomia de Gregório de Matos, o registro que eu encontrei mais antigo dela, para dar como referência, porque, professor, é uma xilografia anônima. Ninguém sabe quem fez, tá? Agora, eu encontrei uma referência bem antiga do poeta Ronald de Carvalho, que escreveu uma pequena história da literatura brasileira. Em 1937, ele publica essa fisionomia atribuída a Gregório de Matos. Agora, olha que interessante. A arte aplicada, ela aproveitou não só aquela pintura, mas a arte aplicada ao design, à solução visual, ao projeto de reunião de poemas de Gregório de Matos,
aproveita essa imagem estilográfica popular. Tá? Então, em uma faz uma modificação aqui nos anos 80, de 1981, esse livrinho aqui com poemas de Gregório de Matos, tira o que é preto e branco e satura de vermelho. Né? A pigmentação em vermelho aí é bem exagerada. Já a editora, que era concorrente de vender livros de Gregório de Matos, achou por bem colocar aqui a fisionomia dele reproduzindo o estilo estilográfico. Então, uma é a coleção Literatura Comentada, que tem um dos números da coleção dedicada a Gregório de Matos, e outro é o número 9 da coleção Rebeldes e Malditos. E aí apresentou ali escritos de Gregório de Matos. Tá? É uma editora, uma de São Paulo, Rio de Janeiro, não sei agora, ou é Rio ou é São Paulo, e a outra é do Rio Grande do Sul, a LPM. Tá? Agora, veja como uma curiosidade para a gente caminhar para a conclusão da aula, que a outra concorrente, professor, não tem a data da edição, mas é dos anos 80 também, 90, né? A outra concorrente, em 1999, a LPM mudou a capa, mas reproduziu a xilogravura. A outra não teve o cuidado sequer de checar se o que estava pegando era de Gregório, porque, observa, na verdade, a editora é de ouro, teve tão pouco cuidado com o design, com a solução visual da capa, que ela pegou o que é a fisionomia tradicionalmente atribuída a Gil Vicente, que é um poeta português dos anos 1400, 1536, o período de vida dele, tá? Se formos hoje, professor, a um site de compra de livros usados na internet e colocarmos lá Gregório de Matos, vai aparecer dezenas de números dessa antologia aqui da Ed Ouro, que tem o rosto de Gil Vicente. Não mata ninguém, não faz ninguém perder a vida, mas certamente gerou um desempregado, né? Porque se ele fosse da minha empresa, eu demitiria. O cuidado que a gente deve ter quando faz as coisas, né? Então, isso é uma curiosidade, essa parte também para a gente pensar, para ficar bem claro na nossa cabeça. Arte aplicada, design, arte popular, e que essas formas de expressão, elas se misturam quando a gente vai produzir os bens culturais e deixar a mensagem de que quem esteja me ouvindo para essa aula, se quiser estudar, não tem espaço para trabalhar com isso, é um campo de estudo, a criação de objetos artísticos, tá? Vamos encaminhar para a conclusão da nossa aula para mostrar essa questão da engenharia das cidades, né, relacionada com biossegurança. Então, tem duas coisas que eu quero mostrar. Eu coloquei um texto dentro do outro para concluir nossa aula, tá? A primeira vem de um site da cidade do Rio de Janeiro sobre o patrimônio arquitetônico, e a outra é uma espécie de denúncia do portal, do site The Intercept Brasil, né? Está aqui sobre o VLT, é veículo leve sobre trilhos, né? Espécie de trem. Está aqui sobre o VLT, o cemitério de escravos, que a Prefeitura do Rio de Janeiro dizia ser especulação. Então, o poder público queria negar que numa certa região do Rio de Janeiro existia um cemitério, e fica uma ansiedade por dizer tudo numa aula dessa, não consigo. Mas o lance da cidadania, professor, para se pensar a partir de um momento como esse, é assim: qual é o patrimônio que existe na nossa região, na sua região que você mora, na cidade em que você mora, que deve ser preservado, que deve fazer parte daquilo que a população tem como seu, e que muitas vezes quem está no poder quer destruir, quer fingir que não existe, por algum motivo quer apagar. No caso do cemitério, né, nós sabemos que o Brasil tenta, de todas as formas, ao longo da história, apagar que a gente tem uma marca, uma cicatriz de uma ferida terrível, que foi a prática da escravidão no nosso país, né? Agora, sobre questão de engenharia e sobre questão de segurança pública, esse cemitério tem uma coisa a mais a nos dizer. Estamos voltando à nossa igreja, né, a igreja de Santa Rita, lá no Rio de Janeiro, e olha que interessante. Quando chovia forte no centro do Rio de Janeiro, no século XVIII, XIX, era comum que corpos mortos e apodrecidos de pessoas escravizadas boiassem na enchente. Você imagina você morar num lugar em que acontece isso, né? Quando não era o corpo inteiro, muitas vezes quem passava por lá cruzava com pernas e braços. Olha que macabro, né? Vagando pelas esquinas, insetos, bactérias, cães, urubus, eles se aproveitavam dessa, quer dizer,
dessa total quebra de qualquer situação de segurança à vida, né, de prevenção à contaminação, né? E aí o que acontece é que a repugnância diante dos corpos destroçados ficou bem registrada em centenas de documentos da Câmara de Vereadores e no relato de viajantes, né? Em 1814, o alemão Freire escreveu: havia um monte de terra no qual aqui e acolá saíam restos de cadáveres descobertos pela chuva que tinha carregado a terra, e ainda havia muitos cadáveres no chão que não tinham sido ainda enterrados. Vocês imaginem o desprezo, vocês imaginem a total falta de cuidado que se tinha em relação à preservação da vida num cenário como esse, né? Professor Ricardo, tem alguma coisa a comentar sobre essa questão de cemitério, Sim, segurança da vida? sim, uma das aulas de história trata disso, né, de um momento onde o poder público obrigou a mudar o cemitério de lugar, que era tradição ficar próximo da igreja, né, mas mudar de lugar por questão de saúde pública, né? E hoje em dia, assim, não é em qualquer lugar que a gente pode ter um cemitério, né? A gente tem que ter uma licença ambiental, tem que seguir o plano diretor da cidade, né? E existe uma construção para eu conseguir essa licença, né? Então, como vai ser feita essa sepultura, como vai ser coletado ali o resíduo biológico, né? Para ser tratado, né? E nesses tempos de pandemia também existe um problema de uma demanda muito grande, né? Então já se está falando em covas coletivas, em enterrar as pessoas com sacos, né? Em pilhas de cadáveres nas ruas, né? O Brasil não chegou nesse ponto ainda, mas já está tendo, né? Uma fila, né? E existe todo um protocolo também de transporte e tal. E quando a gente diz assim que isso está pela hora da morte, de caro, né? Morrer é bem caro, né? Você transportar, eu não posso levar o corpo de qualquer jeito, vou ter que pagar um serviço funerário, né? Pagar uma mensalidade lá, uma anuidade para ter o meu parente naquele cemitério, né? E existem cemitérios mais sofisticados, onde você pode cremar o cadáver e você vai lá e assiste um vídeo sobre aquela pessoa. Tem ambientes, assim, nesse cemitério, né? Locais mais sofisticados. E tem coisas também da cultura regional, como a gente está vendo lá na Índia também, né? Da cremação, é muito comum lá, né? As cerimônias, se jogar o cadáver no rio Ganges, né? Então é um problema também de cultural, religioso e também de saúde pública, né? Quer dizer, se eu enterrar de qualquer maneira, depois o que resulta do corpo humano apodrecido contamina a água, contamina solo, gera problemas de saúde, né? É uma coisa séria. E nesse cenário que a gente acabou de ler aí, era um completo desprezo. Seres humanos eram tratados como se humanos não fossem, né? A ponto de seus restos mortais ficarem sendo comidos por cães. É uma cena macabra, né? Então, o que acontece? Para nós fecharmos aqui, olha só, professor, a questão de cidadania, memória, arte, essa é uma aula que ela tem uma unidade pelo tema, que uma coisa vai amarrando a outra, mas ela falou sobre vários aspectos, né? Hoje, quem visita essa igreja se depara com um trilho e com um veículo se movendo. Aí é para a gente pensar também o que é mais importante ou o que traz maior benefício para uma cidade. É preservar sua memória, preservar seus bens culturais, arquitetônicos, preservar sua história. No caso, esse cemitério poderia ser um espaço de visitação. Essa igreja continua sendo, mas poderia ser algo muito mais interessante. Aí é minha leitura, se ela não estivesse marcada pela presença dessa mecanização dos lugares, né? Um lugar aí mecanizado pela passagem de um veículo. Enfim, aí cada um, para outra pessoa, de repente pode ser bonito também a existência do antigo com o moderno, né? Enfim, mas a minha leitura como cidadão é que é importante ter um valor para nós nos situarmos como povo diante de outros povos, preservar nossa memória, preservar a história, para nós evitarmos repetir erros semelhantes, enfim, e, enfim, o valor turístico disso, né, histórico, gigantesco, e o poder público do Rio de Janeiro achou por bem. Bem, é para nós pensarmos a nossa cidade, o nosso bairro, nossa comunidade, o que tem que deve ser preservado, que as pessoas têm que abraçar como seu, para não deixar quem estiver no poder fazer da maneira como bem entenda, né? Na conclusão da aula, eu queria apontar para isso,
enfim, que vocês estão vendo aí. E aí eu tenho que aproveitar para dizer, olha esse veículo. Obviamente, houve debate, houve discussão para se chegar ao design que ele tinha. Que você tem um contraste muito grande entre o que era o design arquitetônico do século XIX, que tem algo do século XVII, né? Eu mostrei essa assimetria, só tem uma coluna, só tem uma torre, aliás, esses elementos curvos aqui, né? Essas elipses, essa elipse que vai para o infinito, né? Enfim, com o design dando uma ideia de futurismo, né? Parece um veículo, professor, que a gente vê em filme de ficção científica, né? De filme do ano 3000, as pessoas se movimentavam. Então, isso aqui também é um design, tá? Também é uma solução visual. O trem poderia ser de outra forma. É claro que esse formato pode muito bem ter a ver com aerodinâmica, né? Com equilíbrio, com velocidade, a maneira do trem cortar melhor o ar, mas tem também um trabalho estético aí que a gente olha e agrada a nossa visão. Isso é para eu mostrar, professor, como essa divisão entre belas artes, arte popular, arte aplicada, ela não é uma divisão assim com paredes, ela vai terminando uma e vai começando outra, entendeu? Como as cores são, né? E aí eu quero ler para vocês um trecho que eu escrevi na tese, que eu defendi em 2017, e eu vou comentar alguma coisa e estamos terminando, tá? A análise gráfica da parte de frente, né, de capas de livro e dos frontispícios, né, de capas das antologias de Gregório de Matos, ela constata um trabalho criativo da falsa dicotomia. A dicotomia é essa divisão por paredes que eu falei, né? Aqui é belas artes, aqui é arte aplicada, né? Na verdade, numa capa de antologia, numa capa de livro, essa diferença ela não é assim tão grande. Belas artes e artes aplicadas. Pelo fato de que a equívoca diferenciação, né, de uma coisa completamente diferente para outra, do utilitário em relação ao puramente artístico. Então, tem a utilidade? Tem, mas é também artístico. Não tem essa... É equivocada essa diferenciação, né? Ela não se sustenta frente a essas mesmas capas, né? Que são, há um tempo, exemplares que usa palavra e imagem, verbo visual. Ela emprega a palavra e ela emprega elementos visuais para fazer a publicidade da edição, né? Para quando o público vê aquilo ali agradar e ele querer olhar mais, tá? Quanto à intenção de gerar o sentimento de beleza. Tanto é para você comprar o livro, divulgar o livro, quanto é para achar belo também, né? Editores que desprezam, quer dizer, quem publica livros e despreza esse duplo caráter, utilitário e estético, fazem a criação de capas de antologias decair em se tornar trabalho mecanizado de repetição de clichês biográficos e críticos. O que é um clichê? É aquilo que todo mundo diz. É uma coisa que se repete. Então, o que se repete sobre Gregório? Ah, era um poeta maldito. Ah, foi um poeta que terminou triste, desiludido e arrependido de tudo que fez. Então, as pessoas ficam reproduzindo esse rosto dele, olhando para o infinito, melancólico, e continuam dando essa imagem assim de uma coisa macabra, sombria, negra, marginal, né? Então, eu estou dizendo e defendi isso, que isso é equívoco, que a poesia dele revela outras coisas que não isso, tá? Então, essas capas poderiam não reproduzir. Aí, sem a busca por uma forma capaz de acompanhar o conteúdo de intencionalidade com que deseja atingir o público. Então, é preciso que quem trabalhe com design saiba que você está jogando não só com arte aplicada, mas também com estético. E aí, quando você sabe disso e aplica isso à produção de livros, enfim, a produção da capa fica mais enriquecida, tá? E aí vem a nossa revisão, que faço síntese do que a gente estudou, né? Que a gente tentou compreender a existência de diferentes categorias e vejam aí, se autoavaliem, se vocês conseguiram perceber que artes belas é aquilo que busca uma pureza no trato do belo, né? Que a pintura e a arquitetura seriam exemplos, né? Não necessariamente, professor, a pessoa faz uma casa, um prédio, para ele ser o útil da melhor das formas. Ele pode ser construído também para ser agradável e belo, com um certo, entre aspas, desperdício de espaço e materiais. Por isso que a arquitetura é considerada como uma arte bela, entendeu?
depois da primeira classificação. Então, artes aplicadas, né, elas são úteis ao cotidiano, o design é um exemplo. Quando olharem para a lata de leite, para a lata de margarina, lembrem dessa aula, que ali foi um tipo de artista que criou aquilo ali para você ir ao supermercado e comprar aquilo, né? O supermercado, professor, é cheio disso, né? As piores coisas estão nas embalagens mais bonitas e as melhores nem em embalagem estão, né? Então, são úteis. O design, que quer vender, é um exemplo, né? A arte popular, que é aquela acessada pelo povo, a xilogravura é um exemplo, né? Ela pode ser complexa, como a de Duré, que representa os cavaleiros do Apocalipse, ou ela pode ser simples, como um bodezinho dançando, né? Enfim. E, por último, se vocês conseguiram compreender, né, que os lugares usados como cemitério e sistema de distribuição de água, eles podem ser algo que prejudica a vida se não tiver engenharia. Professor, eu morei numa cidade do Rio Grande do Norte chamada Monte Alegre. E um amigo meu, que hoje é professor de Universidade Federal, à época ele era um estudante de matemática, depois ele fez engenharia, enfim, eu adolescente, indo estudar em Natal, ele me levou para circular na cidade. E ele conseguiu me mostrar como era horrível o que acontecia. As coisas mais podres da cidade, tais como água de hospital, tais como o resto de matadouros, era jogada num rio que alimentava o pasto de gado que era abatido no matadouro. Então, é para vocês pensarem na sua cidade se o cemitério, se o sistema de água e tudo mais não está comprometendo a sua vida e a vida da família, né? E, por último, ver se vocês viram que essas antologias de Gregório empregam arte popular e belas artes, né? Misturando as duas coisas na solução visual do design, que o designer, que é a pessoa que trabalha com design, né? Que ele deu aí a essas capas, tá? Alguma observação, professor Ricardo? Não, tá excelente. Então, a todas as pessoas que acompanharam essa quarta aula, obrigado. E se quiserem comentar quando verem as aulas, fiquem à vontade. Tudo de bom e que dê certo aí a tarefa. Valeu. Valeu, parabéns.